Salve pessoal da Autoridade Concursos, tudo bem com vocês? Eu aqui, professor Ricardo, começando, tendo a honra de começar mais um podcast e sem mais delongas, já vou passar a palavra pro professor Vitor, que vocês já estão cansados de ver também, mas sempre é bom vê-lo, né? Exato, né? Exato das exatas? Deve ser, né? Sejam bem-vindos, pessoal. Eu não entendi nada que ele falou, então vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um podcast Autoridade, então. Conteúdo de extrema qualidade para você, futuro policial, que vai prestar a prova do concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Vamos que vamos. Hoje aqui com esse monstro da história, professor Arthur. Tá com a gente há um bom tempo, sabe demais de história. Seja muito bem-vindo, Arthur. Boa noite, tudo bem? Aqui é o professor Arthur Rebelo, sou formado em História pela Unesp aqui de Assis. E estamos aí hoje, tem um tempo já de carreira, né, dando aulas de História por aí. E hoje eu estou aqui para dar essas dicas espetaculares para vocês aí sobre a Primeira Guerra Mundial. Vamos começar então? Show de bola, Arthur. Show de bola. Hoje, então, o Arthur já adiantou aqui, vamos falar de Primeira Guerra Mundial, certo? Então, um tema, um tópico do edital de História. Se você for acompanhando a gente ao longo dos nossos podcasts, das nossas lives, você vai perceber que cada live, cada podcast é um assunto específico. Então, se você for lá no YouTube, já tem um podcast nosso só sobre redação, um só sobre TAF, certo? Então, muito conteúdo importante para você, futuro policial militar, beleza? Então, vamos lá, Ricardo, falar de Primeira Guerra Mundial. Manda ver, sem dó. Bom, estamos todos de luta aqui já, né? Tudo de preto aqui, por causa da Primeira Guerra. Quantos milhões de mortes aproximadamente? 10 milhões de mortes aproximadamente. 10 milhões de mortes aproximadamente. Não foi soldados, a guerra, né? Isso de foi a soldados. guerra que mais matou? Não chega a ser a guerra que mais matou. Mas foi a Primeira Grande Guerra, né? Sim, foi a Primeira Grande Guerra. Vixe, ó, a produção dando trabalho. Ei, produção. Salve, é isso aí. Brincadeira. Bota uma chuvinha aí no meio da edição, hein, pessoal? Vamos lá. Tranquilo. Começa aí, ô Vitor. Você que manda. Beleza. Cara, é o seguinte, né? Um fato curioso aí sobre a Primeira Guerra Mundial, né? É que ela era chamada na época de Grande Guerra, a Grande Guerra, né? Porque a gente não sabia quantas guerras viriam pela frente, não dava pra chamar de primeira, né? Beleza. Pessoal, a primeira pergunta que eu tenho pra fazer pra você, Arthur, é o seguinte: já que nós estamos falando de conteúdo pra concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo e a Primeira Guerra Mundial é tópico tanto da prova de soldado segunda classe quanto de CFO, eu pergunto para você, especificamente, soldado segunda classe, qual é a frequência desse conteúdo nas provas, né? Uhum. Como é que você me diz isso daí, certo, cara? Vitor. Então, se você olhar bem o edital lá, você vai ver que o edital ele é dividido em duas partes, o edital de História para soldado, né, segunda classe. Tem a parte de História Geral e História do Brasil. O tópico de Primeira Guerra Mundial é o primeiro tópico de História Geral, né? E geralmente, desde sempre, desde os primeiros concursos, você tem o quê? 2 questões sobre História Geral. Nos últimos 5 concursos, né, de 2017 para cá, por quê? 2018 teve 2 e 2019 teve 2 concursos também. Nós tivemos o tema Primeira Guerra Mundial em 4 dos 5 últimos concursos. Então, hoje você tem aqui uma frequência de 80%, né, uma frequência bastante grande. Então, você acaba vendo aí que o tema da Primeira Guerra Mundial é um assunto bastante incontornável na hora de estudar para essa prova aí. Então pronto, se você achou que não tinha motivo para assistir essa live, para escutar esse podcast até o final, tá aí. É um conteúdo com frequência altíssima na prova de soldado segunda classe. Então, cara, é hoje. Vamos falar, vamos destrinchar essa guerra aqui e entender certinho o que aconteceu. Com certeza. Beleza? Show de bola. Show. Pergunta daí ou pergunta aqui? Posso falar? Não, pode ir, fica à vontade. Hoje eu tô empolgado. Cara, eu não sou um grande especialista em história, né, Arthur? Muito pelo contrário. Mas o que eu percebi quando eu fiz o meu ensino médio, estudei um pouquinho de história pro vestibular e tal, né? É que uma guerra, ela não surge do nada, né? São vários eventos que vão aí acontecendo, vai gerando um clima de tensão e tal, né? Eu gosto de falar que é como um relacionamento que vai dar uma briga, sabe? Sabe quando você tá vivendo aquela tensão ali com a sua namorada, com a sua noiva, sabe? Não tá dando muito certo ali. Você tá vendo? Gera uma discussãozinha, tal, aí de repente, bum, estoura aquela briga. Briga por causa do quarto, aí briga por causa da sala, da cozinha, de território. Exatamente. É isso que eu queria entender. O que estava acontecendo no mundo, né, na Europa ali,
durante esse período antes da guerra que levou à guerra? Qual era o contexto europeu naquele momento, Arthur? Certo. Então, você tem um período ali que é chamado de Belle Époque, que é o período ali que vai de 1870 até 1914, que é quando a guerra finalmente começa, né? Então, o que acontece? Você não pode pontuar, assim, evento... Porque, assim, que eles chamam de barril de pólvora, né? Aquele grande evento que começou, que fez com que a guerra começasse. Naquele momento foi, sim, a morte, né, do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, né? Que é o Francisco Ferdinando, né? Ali no dia 28 de junho de 1914. Então, é o assassinato dele ali, e isso acaba, sim, acarretando no início da guerra. Mas o que acontece antes disso é mais importante para a nossa prova, porque você tem pelo menos ali 3 fatores, né? Que são os imperialismos, né? Que assim, relacionados ali com a questão do nacionalismo na Europa. Você também tem a corrida armamentista, que é mais ali no começo ali do século XX, né? Que existe uma disputa entre os países, as grandes potências europeias, para ter como que eu posso dizer, um potencial bélico, né? Um potencial de armamento das forças armadas ali cada vez mais potente. E também a política de alianças, né? A política de alianças, ela começa ali já no finalzinho do século XIX e vai se arrastando. Então, por exemplo, você fala, teve dois lados ali do conflito, né? A Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, mas acontece que elas não foram formadas ali naquele momento do conflito, né? Elas começam antes a formação das tríplices. Então, por exemplo, a Tríplice Aliança, salvo engano, ela começa a ser formada em 1892. O que acontece? O Império Austro-Húngaro se junta ali com a Alemanha, né, com o Império Alemão. Lembrando que nesse momento, né, não existe a Áustria e Hungria, não. Existe o Império Austro-Húngaro e também existe o Império Alemão. A Alemanha não é uma república ainda, né, ela só vai se tornar uma república depois. E eles fazem essa primeira aliança, né? Antes era Prússia, né? Oi? Antes era Prússia. Antes era Prússia, isso? Aí não é bem. É que assim, o que acontece é que até 1870... para que você forme o Império Alemão, existe uma confederação germânica, né? E ela só vai se tornar um Império Alemão depois de 1870, né? Que tem lá a Guerra Franco-Prussiana. E com o fim da Guerra Franco-Prussiana, inclusive acontece no Palácio de Versalhes essa situação, né? O chanceler da Alemanha, que na época é o Otto von Bismarck, ele declara o início do Segundo Império Alemão ali, né? Num evento que existe ali no Palácio de Versalhes, que fica em Paris. Então daí ele declara, e isso inclusive é muito humilhante para a própria França, né? Porque a França, ela acaba... Ela tomou um pau da Alemanha na Franco-Prussiana, apanhou, né? Bonito. Apanhou. Porque, e a gente fala, mas você perguntou da questão da Prússia, né? A gente fala que foi a Guerra Franco-Prussiana, por quê? Porque a Prússia era o principal estado que fazia parte dessa confederação germânica, era vamos dizer assim, que é o estado líder, entendeu? Entendi. Tanto é que ela era liderada pelo Otto von Bismarck também, né? Quer dizer, o principal líder, e ele é prussiano, ele é um nobre prussiano e ele lidera ali, entendeu? Então, é ele que comanda isso, e é como que a Prússia comanda, por isso que a Prússia está no nome da guerra aí. Essa guerra também, junto com o nacionalismo, o imperialismo e as armas, foram... Então, a questão dos nacionalismos é o quê? É que acontece que nesse final do século XIX para frente, né, você tem ali, por conta justamente do fim da Guerra Franco-Prussiana, como que a França é derrotada, né? Ela assim, acaba sendo feita em migalhas no final da guerra. Ela fica com uma vontade de vingança um desejo de vingança em relação à Alemanha, né? E é esse desejo de vingança que chama revanchismo francês, para fins de prova, que vai fazer com que a França... esse revanchismo francês que vai fazer com que a Alemanha... a França tenha esse desejo de vingança em relação à Alemanha, desde lá da Guerra Franco-Prussiana. Então aí, essa guerra, qual foi o final dela exatamente? Alemanha 1-0 França. Isso. E quando, eu falo assim, a data final dela, né, foi 878, né? 870? 1870. Então veja só, a Primeira Guerra Mundial ela começa em 1914, né? Isso. É por isso que daí você inaugura o período da Belle Époque, né? Porque depois disso só vai ter a Primeira Guerra Mundial. Não existe nenhum conflito sério, né, de proporções gigantes na Europa até a Primeira Grande Guerra, né? Era isso que eu tava querendo pontuar no começo, né, Ricardo? Era isso que eu queria comentar aí no começo nosso, é justamente isso, né? Um fato aí de 40 anos atrás, 50 anos atrás, já foi criando um clima que pode levar a um outro problema futuramente, né? Que é o que aconteceu. Então tem um
contexto, né? Isso é muito interessante. Esse contexto, Arthur, ele é tema de prova, cara? Então, e como que funciona isso daí? É interessante essa pergunta que você fez, porque na hora de fazer as perguntas sobre a prova... A cadeira continua rangendo. Quer trocar? Troca aí, não dá nada não. Estamos aqui é um bate-papo. Problema técnico aqui, uma cadeira vai para a direita, outra para a esquerda. Exatamente. Vamos fazer uma substituição. O Jair da Silva aqui no Instagram falou, tá com um barulho estranho aí, parece que tem algo rangendo. Eu acho que era a cadeira, então vamos trocar. Agora tá bom? Tá. Vamos ver. Qualquer coisa você dá um toque aí, hein, Jair? Boa, Jair salvou, hein, cara? Valeu. Show de bola, mano. Valeu, vamos que vamos. Galera, vocês estão perguntando, né? O que geralmente eles perguntam na prova. Eles dificilmente vão perguntar ali sobre o atentado contra o príncipe lá do Império Austro-Húngaro, né? O Francisco Ferdinando. Eles vão perguntar sobre as causas maiores. Então, por exemplo, eles vão perguntar, por exemplo, sobre essa questão do revanchismo francês, né? Que foi uma das questões. Uma outra questão que é importante é a questão das políticas de alianças. Por quê? Como eu falei para vocês, desde o final do século XIX, eles já estavam, né? A Tríplice Entente, ela é formada ali no começo do século XX. A Tríplice Aliança, ela é formada ali no final do século XIX já ainda. E daí, quando a guerra começa, essas alianças já estão formadas. Então, o que acontece? Um país vai comprar na briga do outro. Vamos entender, então, o que é essas tríplices aí, né? Porque é tríplice não sei o quê, tríplice não sei o de lá, e essas tríplices vão tretar depois, né? Então, a gente precisa saber aí. Conta pra gente quais eram os nomes dados a essas alianças, então, e quais eram os países, se é que podemos dizer países, né? Porque alguns eram impérios na época ainda que formavam essas alianças, né? Vamos deixar isso bem estruturadinho, que eu acho que isso é muito importante, né, Arthur? Sim, isso é bastante importante. Então, o que era cada uma dessas alianças e eram compostas por quais países? E depois eu tenho uma pergunta acerca disso. Sim. Então, a Tríplice Aliança ela é formada, né, aí pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro, pelo Império Turco, mas o Império Turco ele só vai entrar na guerra ali quando a guerra já está declarada. Ele não entra antes, ele não faz parte da aliança antes, mas essa aliança entre a Alemanha e a Áustria-Hungria já existe antes. Aí depois tem a Bulgária também, que faz parte da Tríplice Aliança aí. A Tríplice Entente ela já é formada pela Grã-Bretanha, pela França, pela Rússia, a Itália e também pela Sérvia, né? A Sérvia é o grande causador aí, é o grande responsável pelo início da guerra. É a treta da Sérvia com a Áustria, né? Húngara. Beleza. Por questões de nacionalismo, né? Nesse período aí, pelo pouco que eu estudei e vi, tinha uma região ali que era de interesse mútuo, né? Que era os Balcãs, é isso? A Península Balcânica. A minha pergunta é o seguinte, cara, de ignorância total aí, eu acho que a galera que não manja muito de história é igual eu. O que tinha nesse lugar que todo mundo queria essa terra, cara? Qual que era o tesão ali naquele negócio, cara? Era só por não, é meu ou tinha algum, sei lá, cara, alguma... commodite, alguma coisa aí que de valor, né, para esses países quererem tanto essa região. Então, um dos pontos aí que a gente entra é a questão do pan-eslavismo, que é um movimento nacionalista também da Sérvia, né? Porque eles querem formar uma grande Sérvia formada por povos eslavos. E acontece que a maior parte desses povos eslavos está na Península Balcânica. Entendi. E o que acontece é que ali depois, a partir de 1908, a Áustria começa a atrapalhar os interesses da Sérvia. Entendeu? O que acontece? A Áustria, a Sérvia ali, ela tem a anexação da Áustria-Hungria, né? Ela anexa um território e daí acontece que a Sérvia fica contrariada por essa anexação, porque era um território de interesse da Sérvia. Então não é uma questão de riqueza local, uma questão também de nacionalismo. Isso, de olha só, então tá vendo como a palavra nacionalismo é importante e lembrando, guerra. Nacionalismo é diferente de patriotismo, tá? Patriotismo é você amar sua bandeira, amar seu país. Nacionalismo é você querer colocar a sua nação acima das outras. Beleza? Muito importante isso daí. Beleza, show de bola. Fala aí. Manda aí. Perguntaram se essa primeira guerra tinha o Hitler. Não. Quem fez essa pergunta? Boa pergunta. Carla Bolcão perguntou, o Hitler, onde ele estava na Primeira Guerra Mundial? Então, inclusive até é curioso essa pergunta que você fez, porque eu tô ultimamente lendo o Mein Kampf, que é o livro que vai fazer lá, que vai acabar culminando na formação do nazismo, enfim. E o Hitler nessa época ele é soldado, ele é um mero soldado, né? Ele acaba ferido, se não me engano, em 1916, depois ele volta pro final da guerra, né? E ele fala da participação dele, inclusive no livro dele. Ele vira um politicão depois, né? Depois ele vira político, porque ele fica muito bravo, né? O Hitler em si, ele fica muito bravo porque no final da guerra,
A Alemanha, ela sai da guerra de um jeito um pouco, como que eu posso dizer, humilhante, porque acontece uma 1-1 pra França. 1-1 pra Pros França. aliados. Porque a guerra, ela acaba acabando, né? Por conta de uma revolução socialista que acontece na Alemanha. E que acontece daí os socialistas que tomam o Ebert, que se não me engano é o presidente que vai assumir como presidente ali, porque a Alemanha vira uma república no final da Primeira Guerra, ele acaba fazendo um acordo ali, um acordo de paz do nada, né? E ele, assim, é uma coisa... Porque, assim, a Alemanha até então não era uma república. Ela se torna uma república e ela faz um acordo para acabar a guerra, que era um pouco, assim, não ia ao encontro dos interesses da população toda, né? A população e parte do pessoal militar discordava, né? Daí o Hitler, inclusive, fala assim, nossa, mas isso aí é coisa dos judeus e dos capitalistas, né? Essa coisa e dos comunistas também, né? Por conta da guerra da Alemanha sair da guerra desse jeito. Sim. Então, vale entender aí o que fica. É que Hitler não é uma figura importante durante a Primeira Guerra Mundial. Ele vai ser uma figura participativa durante a Segunda Guerra Mundial, tá, pessoal? Tomar cuidado para não confundir isso daí. Pelo que eu entendi, ele ficou mordidinho no final da Primeira Guerra Mundial e causou a Segunda. Exatamente. Foi isso, exatamente, né? Porque, inclusive, o livro dele é um livro que vai causar muito impacto na Alemanha para o começo da Segunda Guerra, né? E ele tem muita... Como que eu posso dizer? Ele tem muita... muito poder de fala sobre isso, porque ele é um veterano da guerra, né? Então ele sofreu a guerra e ele tem... As pessoas acreditam muito no que ele fala, né? E daí ele começa a colocar a culpa nos judeus, nos comunistas, nos liberais. E tudo isso vai lá culminar na Segunda Guerra Mundial em 39. Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Meio que da prova agora, vou atravessar, hein? Vamos lá. A gente falou de tríplice entente e tríplices aliados, né? Tríplice aliança. Isso. Mas tem gente também do pessoal de história que fala em aliança e impérios centrais. Ah, sim. Lá na prova é mais tríplice entente e aliados. Cara, é engraçado o que eu vou te falar, mas em todas as provas, desde 2009 pra cá, eles não usam esses nomes, tríplice aliança e tríplice entente. Eles falam muito mais dos interesses específicos de cada um dos países dessas alianças. Não chega a falar. Vão falar da Inglaterra, dos interesses da Inglaterra, dos interesses do Império Alemão, do Império Russo, mas eles não vão falar especificamente. A Inglaterra é terra, né? O negócio dela é terra, não é isso? A Inglaterra. O negócio dela é terra na África, terra. Onde tem terra pra eles é o que eles queriam na época, né? Eles disputam muito lá a questão das colônias deles, né? Principalmente na África e também na Ásia, né? E esse é um dos motivos também que vai causar essas disputas que vão levar à Primeira Guerra, né? A geografia foi muito importante na Primeira Guerra, né? Tanto ali no entrave de batalha, porque você pega ali Áustria e Hungria e a Alemanha tá no meio. Aí contra eles tem Rússia numa ponta, França na outra, Inglaterra na outra. Eles ficaram ali no meio, na meiola, como que eles faziam, né? Exato. Não tinha como sair. Então, ele teve dois frontes, né? A Alemanha acabou lutando em dois frontes. Um fronte contra o Império Russo e outro contra a França e também contra a Inglaterra, né? Ó, tem uma pergunta aqui do Ítalo. A Grã-Bretanha. Qual o principal interesse da Alemanha na Primeira Guerra Mundial? Nosso principal interesse da Alemanha? Então, o principal interesse da Alemanha... Acontece, é interessante que vou ter que voltar um pouquinho atrás para poder responder essa pergunta. A guerra só acontece porque todos os países ali, os grandes países, né, da Europa, eles ficam preocupados, porque assim, até então, quem mandava no jogo? A Inglaterra, assim, o país mais dominante, né? O país que vai dominar durante todo o século XIX é a Grã-Bretanha. A parte industrial era forte pra caramba, exatamente, né? A França, não que a França fique para trás, ela não fica muito aquém também não, mas acontece que vamos dizer assim, o jogo de equilíbrio da Europa estava bom, e eles tinham medo de o que poderia acontecer quando a Alemanha começasse a dar as cartas, entendeu? Porque até então eles falam, porra, a Alemanha tá crescendo, e o que eu vou fazer com isso aqui? Como é que vai ser a Europa com a Alemanha no comando? Entendeu? Eles estavam assim, com a hegemonia da Inglaterra, da Grã-Bretanha, tava ok, mas e como seria com a Alemanha? Entendi. Entendeu? Então é por isso que a guerra também começa, né? Porque gera uma tensão. Exato. A gente pode fazer um comparativo com o que acontece hoje no mundo, com esse crescimento da China, que a gente vê essa disputa de poder. Lógico, tô falando que vai ter uma guerra, tá, gente? Tô falando essa disputa de poder, você percebe os chineses ganhando espaço, cada vez mais, a economia crescendo. Sim, sim. É uma espécie disso, gera uma tensão, né? As pessoas ficam pensando, né? Nossa,
que vai ser? Vai mudar esse contexto, né? Vai mudar o polo do mundo? Claro, como é que é? Não é exatamente a mesma coisa, né? Porque assim, hoje a gente tem a China que é dominada ali pelo Partido Comunista e os Estados Unidos totalmente capitalista, né? Então acaba não sendo assim exatamente a mesma coisa, mas acaba sendo uma briga pelo controle, né? Pelo poder e pela hegemonia. Então isso causa estranhamento, né? Mas hoje tem essa questão que ela acaba sendo, né? Porque existe ainda principalmente agora no Brasil, essa questão do medo do comunismo. Então fica-se com medo do que pode acontecer com uma hegemonia sobre o comando da China, né? Essa é uma questão de... A Alemanha, ela queria poder. Sim, é ela isso, gostaria basicamente. de poder aumentar os territórios dela, principalmente na África, né? Que ela tinha pouquinho, né? Sim, eles não tinham tantos territórios contra os outros Porque países. não tem muita lógica. Eles compraram a briga da Áustria porque a Rússia tava se armando. Uhum. A Áustria briga com a Sérvia. A Rússia fala assim, vou ajudar a Sérvia, que era parceira. Aí a Alemanha vem, fiquei mordidinha porque a Rússia vai ajudar, então Rússia, se você não para, eu vou pra cima. Aí o outro lá também, a França, que era aliado da Rússia, fica mordidinho também. Aí vai todo mundo ficando mordidinho por causa da Rússia, por causa da Sérvia e por causa da Áustria, né? Foi mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Se for ver, né? Não também assim, é que a Áustria ela acaba despontando no final da guerra porque o que acontece? Depois, além da anexação, dessa anexação contra a qual a Sérvia é contrária a essa anexação, existe também guerras balcânicas, né? E também a Áustria volta a atrapalhar porque ela defende a independência da Albânia. E aí, com isso, a Sérvia fica mais mordida ainda. Daí, por isso que esse nacionalista sérvio, que chama Gavrilo Princip, vai lá e assassina o Ferdinand. o Francisco Ferdinand. É uma necessidade de demonstrar poder o tempo todo, né? Nossa. Então, mas o jogo de poder, assim, para a Alemanha estava até estabilizado. Eles estavam felizes porque eles já eram um país ali, assim, não totalmente satisfeitos, mas eles eram um país que já tinham conquistado o lugar deles ao sol na Europa, né? E queriam manter aquela ordem, mas daí acontece que como começa a ter essa política de alianças por trás disso, eles acabam ficando... o grande problema é eles apoiarem a Áustria-Hungria, porque quem compra a briga com a Sérvia é a Áustria-Hungria. E daí o que acontece? A Áustria-Hungria vai lá, declara guerra à Sérvia, o Império Russo compra a briga da Sérvia e depois a Alemanha compra a briga da Áustria-Hungria e começa a França fica com a Rússia. Exatamente, começam a se fechar ali. Deixa eu te fazer uma pergunta. A Inglaterra ela não entra nesse primeiro ponto, né? Ela entra depois. Mas é por causa da Bélgica? Dizem que é por causa da Bélgica, né? Porque... Que tem até o estupro da Bélgica, que dizem, né? Porque os alemães eles vão e invadem a Bélgica para poder atacar a França através da Bélgica. E daí quando a Inglaterra queria que a Bélgica fosse ponto neutro, entendeu? Daí como que a Bélgica acaba sendo invadida pelos alemães, ela vai declarar a guerra contra a Alemanha. Muito interessante. Manda ver. Jair da Silva... Vai participando, pessoal. 2022. Joga a pergunta do Jair da Silva aí pra nós. Vamos lá, Jair. Manda, Jair. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Tá. Eu tenho aqui, foi mal. Ele tem aqui. Produção. Tá foda. A Tríplice Aliança dessa guerra, da Primeira Guerra Mundial, é a mesma Tríplice Aliança da Guerra do Paraguai? Da Guerra do Paraguai? Não, rapaz. Não, a Guerra do Paraguai aconteceu coisa de 50 anos antes. 1865, salvo engano. Acontece aqui na América do Sul. São completamente diferentes. Outro pessoal. Exatamente. E não é a mesma coisa dos aliados também, que na Segunda Guerra Mundial, porque os aliados é o lado dos Estados Unidos, né? Posso jogar uma curiosidade no ar aí que eu li esses dias, cara, e que é uma questão de atualidade que cai no concurso da PM do Estado de São Paulo? Olha que dado, hein, Arthur? Isso vai virar história, cara, no futuro. Com certeza. Na pandemia no Brasil... Está morrendo tantos brasileiros num período curto quanto morreu na Guerra do Paraguai, cara. Vocês têm noção do que é isso aí? Isso é uma questão, dado de atualidades, tá? Em comparação com um curto período, uma quantidade de brasileiros morrendo. Então, isso é uma questão de atualidades. Fiquem espertos, tá? Muito interessante, né? Show de bola. Beleza, vamos que vamos. Se tiver pergunta, vai mandando, galera. Pode ir. Posso perguntar? Eu tô pensando Beleza. aqui. Bom, é aquilo que eu falei, né, Arthur? Vai gerando aquele clima de tensão, chega a hora que acontece um fato específico que explode tudo, né? E aí começa a guerra. Foi o Franco lá, né? Como que chama? Foi a morte do... Francisco Ferdinando, isso. Francisco Ferdinando. Beleza, mataram o Francisco Ferdinando, aí começou uma guerra ali, uma guerra aqui, tá, um conflito aqui, virou essa guerra, né? Então, a minha pergunta é a seguinte...
Eu sei que uma guerra, ela é muito complexa, né? É uma batalha ali, outra aqui, vai entrando não sei quem, atacando não sei da onde, vai e tal, e vai se desenvolvendo. Foram 4 anos de Primeira Guerra Mundial, certo? Beleza. Dentro dessa guerra, tem algo, batalhas, momentos, fases, que é necessário a gente destacar para a prova do concurso da PM? Cara, por mais que você ache que vai sim perguntar, eles acabam não perguntando. Desde o começo, né? Eles não perguntam sobre fatos específicos. Pode ser que eles perguntem assim, qual é o que vai marcar a Primeira Guerra Mundial? Né? O que vai deixar a Primeira Guerra Mundial tão importante em relação a todas as outras que aconteceram antes, né? O que acontece é que, assim, o uso porque, assim, a Primeira Guerra Mundial acaba sendo uma indústria de morte, né? Porque você tem o uso da metralhadora em larga escala, e isso mata muito mais gente do que aquelas armas de um disparo só, que geralmente, não esqueci o nome delas, geralmente aqueles fuzil de disparo único, né? Sim. Então, ela acaba sendo uma indústria de morte, né? Então, eles podem perguntar sobre isso, o uso do tanque de guerra, por exemplo, aqueles gases, né? O gás laranja, o gás mostarda, por exemplo. Foram bem famosos, né? Assim, apesar disso ser importante, eles não chegam a perguntar o uso dos encouraçados, toda essa questão das tecnologias de guerra, que é o que eles poderiam perguntar, eles não perguntam tanto. Também tem a questão do que eles chamam de guerra de trincheiras, né? Porque foi uma guerra de trincheiras. Exatamente. Porque assim, tinha lá a trincheira de um lado, a trincheira do outro, você tem... O que é uma trincheira? A trincheira é um buraco na terra. Cheio de rato. Geralmente falando. Inclusive, vou dar uma dica pra vocês, gente. Quem quiser ter um interesse assim, sobre vivência da Primeira Guerra Mundial, um filme muito bom que vai falar sobre isso é 1917. Salvo engano, é um filme do ano passado. Não tenho certeza. É um filme que eu achei muito boa a reconstrução. É aquele do médico lá que salva um monte de gente? Não é nada. Não. É um rapaz que acontece. Acho que foi da o segunda. irmão dele, salvo engano, morre na guerra. E o outro irmão tá num outro destacamento. E ele precisa passar a mensagem pro outro rapaz pra ele ser liberado de volta pra casa, pra que a mãe dele não fique sem nenhum filho, né? Então, a trama do filme acontece toda nessa, como posso dizer, nessa viagem que ele vai fazer de uma trincheira até a outra para avisar o comandante. É muito legal o filme, vale muito a pena, porque ele reviva muito bem os momentos ali da Primeira Guerra Mundial. Momentos não, mas a vivência dos soldados, né? Da trincheira. E aí, você vai ver no filme o que é uma trincheira, como é. Depende, são buracos assim de 2 metros até 4, 5 metros de altura. Você tem lá em cima assim um paredão, você tem embaixo assim túneis, né? Uma sequência de túneis onde ficam os soldados ali com munição, mantimento, tudo que eles precisam ali. E a ideia das trincheiras era assumir as trincheiras inimigas, né? Mas, às vezes, para eles fazerem um avanço ali, morriam milhares de homens e, às vezes, eles faziam um avanço de, talvez, assim, coisa de, sei lá, alguns quilômetros, Sim. entendeu? Isso aqui é o problema da Primeira Guerra Mundial. Morre muita gente muito rápido. Da hora. Legal, show de bola. Muito bom, muito Nossa, bom. tem tanta coisa legal da Primeira Guerra, uso de cães, e não perguntam isso, essas questões? Não, esse lado assim da tecnologia da que social, tinha não. o uso de telefone de... Inclusive a VUNESP é legal porque ela vai pegar esses pontos mais importantes. Ele vai falar, por exemplo, lá das políticas de aliança, dos nacionalismos, né? Eles vão perguntar também da corrida armamentista, pode ser que eles perguntem do revanchismo francês, mas eles não vão tão em a pontos fundo. específicos. Pode ser que eles perguntem, por exemplo, do atentado contra o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro ali, mas eles não vão... Pessoal que tá assistindo a live, amanhã tem um exemplo de pergunta que caiu na prova, tá? Vocês vão lá ver um dos posts amanhã no nosso Instagram. Vai ser uma pergunta da prova sobre a Primeira Guerra Mundial, beleza? Não percam isso daí, vai ser legal pra caramba. Vocês vão ver na prática que o que a gente tá produzindo aqui de conteúdo é o que você precisa pra fazer a prova, beleza? Perfeito. Arthur, Oi. Então não vamos perder muito tempo discutindo aí o que aconteceu, as fases da guerra, algumas batalhas específicas, já que isso não é questão de prova, né? Uma guerra... Em determinado momento ela tem que acabar, certo? Certo. Graças a Deus, uma guerra tem que acabar. Como que acaba uma guerra no geral e como que acabou essa guerra? Certo. Então, Acabou na noite de Natal. Mentira. O que é interessante... é legal você perguntar sobre a noite de Natal, porque teve a noite de Natal ali de 1914, né? Que inclusive ficou muito famosa. Por quê? Tinha um grupo de soldados ali, né? Em 2 lados ali contrários do fronte. Na região dos Alpes Suíços, e o que acontece? Eles começam, Natal, e eles começam Isso no começo da guerra, né? Isso, no comecinho da guerra, porque a guerra ainda não tinha ficado uma coisa tão... Pessoal. não tinha se ganhado assim esse impulso, né, de guerra. Então daí
Natal, né, tá naquele clima natalino, porque ninguém imaginava que a guerra duraria 4 anos, né, que morreriam 10 milhões de pessoas. Ninguém estava pensando nisso. Eles achavam que seria uma guerra rápida, porque eles estavam acostumados com guerra bem ou mal rápidas, né, assim, que não fossem durar tanto. E acontece que assim, os soldados começam a cantar canções natalinas, daí eles começam a se confraternizar e, de repente, chegam os soldados ali, você tem, né, suíços, franceses... Desculpa, suíços não, perdão. Você tem escoceses, franceses e alemães, né? E daí eles, de repente, começam a trocar mensagens e, de repente, eles estão ali na terra de ninguém, que é a região que fica entre os dois lados da trincheira ali, e eles começam a comemorar. Uns permitem que os outros retirem os corpos dos amigos, né? Então, assim, eles entram nesse espírito acordo, natalino. e eles começam a dividir as refeições que eles têm, né? Inclusive, que são refeições típicas de cada lado ali. É super interessante. Inclusive, tem um filme que chama Feliz Natal, que é um filme de 2006, perdão, e ele fala sobre... Ele retrata esse momento. É muito bonito. É um filme francês, inclusive. Beleza, show de vamos bola. voltar pra... Como terminou a guerra. Como terminou a guerra. Como termina uma guerra e como terminou essa. Acontece? Depois de um tempo, os Estados Unidos acabam entrando na guerra, né? E ele entra por quê? Por um motivo que ele estava começando a oferecer suprimentos ali para os países da Tríplice Entente, né? Inclusive, principalmente ali para a Inglaterra. E os alemães começam uma política de usar submarinos. E eles falam que, assim, todos os navios que embarcassem, que aportassem lá, né, nos portos da Grã-Bretanha, que eles seriam torpedeados. Porque eles não tinha como saber se aquele navio ia ter suprimento ou não. E daí os Estados Unidos declaram guerra à Alemanha também, né? E eles começam o principal deles é oferecer recursos para a Inglaterra. E o que acontece, né, para a Inglaterra não, para a Grã-Bretanha. E acontece que depois de um tempo eles lançam ali, né, o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, na época, ele lança os 14 pontos de Wilson. Isso é muito importante, inclusive é uma coisa que eu recomendo que vocês estudem, para a prova que pode cair, não caiu ainda, mas pode ser que caia. E esses 14 pontos eles são um programa, né, de coisas que podem ser feitas para que a guerra termine, né? Ele fala a entrega da Alsácia e da Lorena, a independência da Polônia, são 14 pontos. No final, só 4 desses 14 pontos eles acabam ficando ali para o Tratado de Versalhes, que é o tratado do final da guerra. Mas, enfim, acontece isso e esses 14 pontos de Wilson, eles são colocados em panfletos, eles são impressos em panfletos, e esses panfletos são jogados de aviões para os soldados ali da Alemanha, né? Da Alemanha e da Áustria-Hungria. E daí isso vai meio que enfraquecendo os ânimos dos soldados. Eles vão falando, não, tem uma proposta de paz aqui, e os 14 pontos de Wilson, eles não eram tão extremos quanto foi o Tratado de Versalhes. E acontece que as pessoas elas acabam, assim, ficando cada vez mais pela paz. Eles querem que seja feito um acordo, porque depois de 4 anos você fala, pô, né? Cansaram. Lutando ali, nossa, não tem como explicar a situação que fica um soldado no final da guerra, né? Com um transtorno psicológico, saúde abalada, tudo que você puder imaginar. E daí acontece que finalmente acontece essa revolução socialista na Alemanha, né? E daí a Alemanha acaba capitulando, né? Ali, se não me engano, por volta de agosto, setembro de 1918, acaba assim, concordando em fazer um acordo, né? E por fim eles acabam, eles são pressionados para isso também. E chega um momento, é importante lembrar disso também, que o Império Turco e também o Império Austro-Húngaro saem e a Alemanha fica sozinha no fronte. É a Alemanha contra a Tríplice Entente. Esse é um grande problema, né, para a Alemanha. Então, a guerra acaba acabando dessa maneira, né? Depois existe lá o Tratado de Versalhes, né, que ele é assinado em 1919, e assim, é humilhante, é uma coisa assim que, só para vocês terem uma ideia, ele tem que devolver lá a bendita região da Alsácia e da Lorena para a França. A Alemanha, no caso, né? A Alemanha acaba precisando devolver para a França a região da Alsácia. Eu não sabia disso, isso daí estava na Guerra Franco-Prussiana, não estava? Isso, foi a região que a França perdeu para a Alemanha. E daí devolveu. Toma aqui. Sentiu a revanche da França? Você acha que os franceses estavam se achando pouco em 1918? E onde foi o tratado? Em Versalhes, que foi onde a França tinha sido humilhada antes, 40 anos antes. Olha... Que já tá começando a Segunda Guerra Mundial, né? Ficaram mordidinhos. Muito louco. E daí que acontece? Eles têm que... os países da Tríplice Entente acabam dominando regiões importantíssimas da Alemanha, regiões econômicas muito importantes da Alemanha. E, inclusive, eles limitam as forças armadas da Alemanha. Falam, vocês têm um limite de até 100 mil soldados. Passou disso, inclusive considerando os oficiais também, oficiais e soldados. Isso é um golpe enorme, né? Para a Alemanha, que tinha um exército gigantesco, né?
Então acaba... E mais uma multa de 33 bilhões de dólares. É o que a Alemanha tem que pagar por ter perdido a guerra. Porque toda a culpa da guerra recai sobre a Alemanha. Esse é o grande problema. E ainda sobre o fim da guerra, se vocês me permitirem, tem uma coisa bastante importante. Tem vários impérios que acabam no final da guerra, né? Você começa a guerra com vários impérios aí, como por exemplo o Império Russo, o Império Turco-Otomano, o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro. E todos esses impérios acabam sendo dissolvidos depois da guerra, né? E isso vai gerar novos países. Essa questão dos novos países é super importante porque ela já foi cobrada em prova. Então você tem aí, eu trouxe até aqui para anotar porque são muitos países que surgem depois da guerra. Áustria, Hungria, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia. Todos esses países eles surgem depois que a Primeira Guerra Mundial acaba. Então, assim, como que eu posso dizer? A geografia da Europa ela tá totalmente mudada depois da Primeira Guerra Mundial. Ó, tem uma pergunta aqui. Manda ver. A parte da guerra química da Primeira Guerra é muito cobrada na prova? Quem fez a pergunta? Não. Jair. Ô, Jair, aí sim, hein? Cara, como eu falei pra vocês, porque essa Primeira Guerra é uma indústria de morte, né? Inclusive essas armas químicas que você tá falando, elas acabam sendo usadas, né? Como, por exemplo, aí do gás mostarda e o gás laranja. E acontece o gás laranja é aquele que tinha cloro? Isso, eu não sei exatamente qual dos dois. Eu sei que um causa cegueira, né? E outro faz cair as folhas das árvores e facilita o ataque. Entendi. Porque tinha soldados que ficavam em cima das árvores pra receber os ataques, né? Pra se camuflar. Pra se camuflar. Mas não, acontece que não. É como eu falei, essas questões muito específicas ali da questão do dia a dia da guerra, elas acabam não sendo cobradas. Até hoje, pelo menos, não aconteceu. Então a lição é entender o contexto histórico, né? Como surgiu a guerra, por que surgiu a guerra, depois como ela terminou, né? A ideia é essa. Os pedaços específicos da guerra, ela não é tema importante para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Por isso que é aquilo que eu fico batendo na tecla sempre. Você tem que saber a prova que você vai fazer. Pode ser importante essas questões dentro de uma outra prova. Dentro da prova do concurso da Polícia Militar, não. Beleza, Jair? Já então perguntaram esse negócio aí de tríplice aliança, tríplice intente? Então, como eu falei, cara, é incrível. Mas isso. da primeira pra cá, você não vê o nome tríplice aliança ou tríplice intente na prova. Interessante. Eles falam lá dos interesses da Alemanha, dos interesses de cada um desses países, né? Arthur, na briga. Curiosidade minha, teve participação brasileira nessa guerra ou não? Opa, teve. Cara, engraçado que teve. Foi uma participação um pouco modesta. Não, calma lá. Uma participação modesta, mas não foi uma participação nula também. Se não me engano, o Brasil mandou um corpo de enfermeiras para a França, né, que ajudaram na França, lá, se não me engano, a Cruz Vermelha, e também um grupo de aviadores que ajudaram a RAF, né, que é a Royal Air Force da Grã-Bretanha, né? Eles foram mandados para ajudar e foram pilotar os aviões da Força Aérea Real da Grã-Bretanha. Participamos. Teve uma ótima participação. Eu não lembro o nome certo, mas é a Batalha dos Golfinhos, né? Sim. Tem a Batalha que não é golfinho o nome, mas é quase um golfinho. Então, eles viram eu não sei em qual momento, em que lugar exatamente em região do mundo aí do mar. Eles viram uma movimentação na água, né? Acharam que pudesse ser um submarino alemão e atacaram. Depois eles foram ver, tinha matado um monte de golfinhos. Metralharam vários golfinhos. Tipo, sensacional, né? Assim, a gente é foda, vamos falar a verdade? A gente emoção, é foda. Na garantia, matamos Eram golfinhos alemães. Vai saber. Uma outra história também, que o Brasil mandou um encouraçado de guerra lá pra região da África, salvo engano. Daí chegou na África, a guerra tinha acabado já. Mas acontece que na época tinha um surto de gripe espanhola. Voltou com a gripe. Exatamente, dos soldados brasileiros, dos marinheiros brasileiros nesse encoraçado. Pra não chorar, pegou gripe espanhola, cara. Olha que beleza. E trouxe pra cá. Muito bom. E trouxe pra cá lá. Ganhamos um presente. Muito bom. Que aula, hein, meus amigos? Que aula, hein? Que aula. Mais alguma? Eu tô satisfeitíssimo. Galera online aí, mais alguma dúvida? Gente, uma coisa importante. Aqui você vai falar, professor, mas a Revolução Russa, né, não aconteceu na mesma época da guerra? Lá em 1917 aconteceu. Mas, cara, a Unesp ela é muito justa. Então, apesar de acontecer, né, de ser um acontecimento contemporâneo lá daquela época, a Revolução Russa não é feita nenhuma pergunta sobre ela na prova da Unesp. Porque se você olhar no edital, o tópico está lá, Primeira Guerra Mundial. Então, eles se restringem ao tema da Primeira Guerra Mundial. Eles não passam disso para mais nem para menos. Então, a Revolução Russa, que apesar de ser de ser contemporânea, ela não é citada em prova alguma.
Percebe como você tem que conhecer a prova que você vai fazer? Então, Revolução Russa aconteceu no mesmo período da Primeira Guerra Mundial, mas não é tópico do edital, cara. Então não cai. VUNESP muito justa. Show de bola, Show de maravilha, bola. Ricardo. Sem mais perguntas. Beleza, show de bola então, fechamos por aqui, continue acompanhando nossas lives, continue assistindo, ouvindo os nossos podcasts. Se não está inscrito no canal nosso do YouTube, procura lá, Autoridade Concursos, Instagram, @Autoridade Concursos. Seja você uma autoridade também. Grande abraço, galera. Até Valeu. mais. Galera, Tchau, tchau. muito obrigado, até mais.